Então, como eu fiquei de mandar para vocês o restante da correção de hoje, porque não deu tempo, né, de corrigir tudo. Aí, nessa questão aí dos velhinhos aí, leia com atenção o texto principal do cartaz para a prevenção da gripe na população idosa. Então, o cartaz tem uma frase aí, ó: deixe a gripe na saudade e marque um encontro com os amigos. Sobre o seu conteúdo, é possível afirmar que apresenta o quê? Então, vamos analisar aí esse período, esses dois períodos aí. Deixe a gripe na saudade é uma oração. Ela funciona sozinha? Precisa de outra coisa aí para dar sentido? Não, né? Deixe a gripe na saudade é uma oração. Marque um encontro com amigos, com os amigos, certo? É uma outra oração. Essa outra oração, ela depende. Se eu colocar ela, lançar ela aí sozinha, marque um encontro com os amigos. Depende de outra coisa aí para sentido? Não, né? Então a gente está vendo aí que isso é um período composto por coordenação, onde os períodos não dependem um do outro em relação a sentido, né? Então, pode ser separado e os dois períodos vai ter sentido, mesmo estando separados, né? Então, a gente já sabe isso, que é um período composto por coordenação. Beleza. Vamos olhar aqui as opções. É uma oração coordenada e uma subordinada? Não, não tem subordinada. Duas orações coordenadas, olha aí, que deveriam ser separadas por vírgula e linguagem informal? Não. Aqui no caso não cabe uma vírgula, porque tem esse ezinho aqui que está unindo, né? Tá ligando uma oração à outra. Então não precisa de vírgula aqui se tem o e, né? Então essa também não. Duas orações subordinadas? Não, não é subordinada. Uma oração coordenada e uma oração coordenada explicativa? Não, não. Não é coordenada explicativa. São duas orações coordenadas, né? É um período composto por coordenação. Então, aqui, ó, uma oração coordenada e uma oração coordenada sindética e uma linguagem informal. É essa daqui, gente. Por quê? Esse ezinho aqui substitui a vírgula. Então, não tem vírgula, é sindética, certo? E está sendo usado uma linguagem informal aqui, ó. Deixe a gripe na saudade. É uma coisa informal, né? Porque gripe é um vírus. O vírus não tem saudade, né? Não é uma pessoa para ter saudade. Então, está usando aqui um termo informal, certo? Então, a resposta é essa daqui. Uma oração coordenada, né? Que é a primeira, uma oração coordenada. E uma oração coordenada sindética, né? Que é uma tá ligando a outra, né? Por esse e aqui. Não está sendo necessário o uso da vírgula. E uma linguagem informal, certo? Nessa questão, em São Paulo, 97,8% dos idosos não conseguem atravessar a rua no tempo dos semáforos, né? Qual é a classificação e a função sintática da oração destacada? Então, é para dizer se é uma oração subordinada qual e está exercendo a função de quê. Então, vamos lá. Aqui, atravessar a rua no tempo dos semáforos. Então, o verbo está aqui, né? Conseguem. Não conseguem o quê?
atravessar a rua nos tempos dos semáforos. Então, isso aqui está dando um sentido de objeto direto de conseguem. Então, vamos lá, ó, oração subordinada substantiva, objetiva direta, e a função é de objeto direto. Está sendo objeto direto, tudo isso aqui é objeto direto do verbo da oração principal, que é o verbo conseguir. Nessa questão, navegar é preciso, viver não é preciso. Beleza. Algumas orações podem exercer vários tipos de funções sintáticas em relação à oração principal. Observe acima o verso do poeta português Fernando Pessoa. O termo destacado exerce a função de quê? Esse navegar aqui. Navegar. Sabemos aqui, ó, que ele está na oração principal. Então, vamos ao verbo. Navegar é um verbo também, né? Mas o verbo aqui que está regendo essa oração é o verbo ser. Esse é aqui. É preciso. É preciso o quê? Navegar, né? Então, navegar aqui, ele não é um complemento nominal, né? É preciso navegar. Não é um objeto direto, né? Ele é um sujeito. Navegar, né? O ato de navegar tá sendo aqui o sujeito dessa frase, né? Navegar é preciso, viver não é preciso. O que é importante aqui é navegar. É navegar que está dando a função, né? Está dando a ação, está praticando a ação nessa frase. Então, aqui, no caso, é um sujeito, né? Vamos para essa aqui. A vida moderna é inimaginável sem os plásticos. Eles estão em praticamente todos os produtos tecnológicos que caracterizam a civilização atual. A lista é infindável: computadores, celulares, televisões e até containers e assentos de privada. Afora, produtos descartáveis como talheres, pratos, canudos, garrafas, boias, cordas, embalagens, cotonetes e redes de pesca. Não há dúvida de que é um produto útil, durável e versátil, mas também é incontestável que os plásticos são uma praga ambiental que contamina todo tipo de ambiente na Terra. Apenas nos oceanos estima-se que sejam despejados 8 milhões de toneladas de plástico a cada ano. Então, isso aqui é uma reportagem lá da revista Planeta, Mar de Plástico. A oração de que é um produto útil, durável e versátil, esse trecho aqui, gente, de que é um produto útil, durável e versátil, está subordinada à oração principal que antecede. Não há dúvida, né? Está subordinada a essa oração. Não há dúvida de que é um produto útil, durável e versátil. Com base em sua função sintática no texto, ela se define como uma oração subordinada substantiva. Então, vamos lá. Não há dúvida. Tá vendo aqui que tem um verbo, né? Junto com um substantivo abstrato, né? É uma dúvida, né? De que é um produto útil, durável e versátil. Não há dúvida de que. Não há o que. Não há dúvida. Então, não complementa o verbo haver, que complementa o verbo haver é a dúvida.
Então, dúvida de quê? De que é um produto útil, durável e versátil. Então, lembrando, todo esse período aí de que é um produto útil, durável e versátil, tudo isso aqui é um objeto indireto, só que está complementando dúvida, não o verbo haver. Então, se está complementando o nome, né, é uma completiva nominal. Brasil atinge meta de redução de emissões de carbono na área florestal. Até o fim desta semana, 15 de dezembro de 2018, a expectativa é que os 195 países que integram a Convenção do Clima finalizem um plano de ação para implementar o Acordo de Paris, firmado na Conferência de 2015 com o objetivo de promover medidas para limitar o aquecimento global em até 2 graus, né, Celsius até o fim desse século. Esse texto aí, o texto acima, foi extraído de uma notícia que trata de um dos grandes temas discutidos atualmente, a questão ambiental. Nesse trecho do texto, a palavra destacada introduz uma oração subordinada. Esse que aqui, esse que, ele está exercendo a função de que aqui? A expectativa, vamos aqui depois dessa vírgula. A expectativa é que os 195 países que integram a Convenção do Clima finalizem um plano de ação. Beleza. Esse que aqui, ele tá como um pronome relativo, né? Que países que integram. Então, aqui ele está como pronome relativo. Qual oração que a gente sabe que usa pronome relativo? Né? É na oração subordinada adjetiva, né? Então, e dentre dos dois tipos de adjetivas que nós temos, qual é a que não usa vírgula? Porque aqui a expectativa é que os 195 países que integram a Convenção do Clima, tá vendo que não tem vírgula para separar esses períodos aqui que regem esse que aqui, que está em torno desse que. Então, qual é a que não tem vírgula? E usa o pronome relativo. É adjetiva restritiva, certo? A infinita fiadeira. A aranha, aquela aranha, era tão única, não parava de fazer teias, fazia-as de todos os tamanhos e formas. Havia, contudo, um senão. Ela fazia-as, mas não lhes dava utilidade. O bicho repaginava o mundo, contudo, sempre inacabava as suas obras. Ao fio e ao cabo, ela já amealhava uma porção de teias que só ganhavam senso no rebrilho das manhãs. É um texto de Mia Couto, né, O Fio das Miçangas, né? Encontre e copie do trecho uma oração subordinada adjetiva que caracterize o resultado do trabalho da aranha. Indique qual é a oração principal e qual é a palavra da oração principal, ela complementa. Então vamos lá. Um trecho,
né, de que tenha uma oração subordinada, adjetiva, que fale do resultado do trabalho da aranha. Então aqui, deixa eu ver, aqui, o resultado do trabalho da aranha lá. Ao fio e ao cabo, ela já amealhava uma porção de teias que só ganhava senso no rebrilho das manhãs. Então essa oração aqui é o resultado, né? Lá. Qual é a oração principal aqui? A oração aí, qual a oração? Ao fio e ao cabo? Funciona sozinha? Não, né? Fica sem sentido. Ela já amealhava uma porção de teias que só ganhavam senso no rebrilho das manhãs? Então, isso aqui é a oração principal. Essa, ao fio e ao cabo, ela está subordinada a essa daqui, né? Então, indique qual é a principal e qual é a palavra da oração principal, ela complementa. Então, a oração principal é essa aqui, né? E qual a palavra da oração principal? Ao fio e ao cabo complementa. Ela já amealhava o quê? Esse verbo aqui, amealhar, amealhava, né? Ela já amealhava o quê? Ao fio e ao cabo. Então, essa palavra aqui, ó, indique qual a oração principal e qual palavra da oração principal ela complementa. Então, ao fio e ao cabo, complementam esta palavra aqui, amealhava, certo? Alguém colocou alguma coisa diferente? Não, né? Porque as outras frases que nós temos aí, elas não falam uma caracterização, né? Uma característica do resultado final do trabalho da aranha. O resultado final é esse aqui mesmo. Mais de 95% do lixo nas praias brasileiras é composto por plástico, indica estudo. A gente já fez essa, não fez? No ranking dos países mais poluidores dos mares, o Brasil ocupa a 16ª posição, segundo um estudo realizado por pesquisadores americanos e divulgados em 2015. Eles estimaram a quantidade de resíduos sólidos de origem terrestre que entram nos oceanos em países costeiros de todo o mundo. Aqui, todos os anos, são lançados nas praias entre 70 mil e 190 mil toneladas de materiais plásticos descartados. Ainda de acordo com o mesmo levantamento, a China, a Indonésia e as Filipinas são as nações que mais jogam lixo nos oceanos, com até 3,5 milhões de toneladas de plástico por ano, né? Isso aí é lá da Folha de São Paulo, essa fonte aí dessa reportagem, essa notícia, né? Essa notícia apresenta os resultados de um estudo feito com os países costeiros de todo o mundo para descobrir quais são os que mais poluem os mares. Entre as qualificações presentes no texto encontramos as orações adjetivas que entram nos oceanos em países costeiros de todo o mundo e que mais jogam lixo nos oceanos, né? Qualificando resíduos sólidos de origem terrestre. Então, essa oração e essa oração estão dando uma qualidade para resíduos sólidos de origem terrestre e
estão dando qualidade para nações, né? São adjetivos desses dois aqui, respectivamente. Então, com relação a tais orações, o que se diz aqui? A primeira é explicativa, pois explica o destino dos resíduos. Tá, vamos lá na primeira. Cadê? Que entram nos oceanos em países costeiros do mundo. É explicativa não, né? Porque nem vírgula tem. Se não tem vírgula, não é explicativa. Morre essa. Ambas são explicativas. Não, já viu que se aqui não vai ser, aqui também não vai ser. Ambas são restritivas, pois apresentam uma qualidade essencial dos objetos aos quais se referem. Vamos lá. Ó, a primeira vimos que não é explicativa, então a primeira é restritiva, né? Que mais jogam lixo nos oceanos. Aí a segunda, resíduos. Não, cadê, gente? Entre as qualificações do texto encontramos as orações que entram nos oceanos em países costeiros de todo o mundo, que isso aqui é uma restritiva porque não tem o uso da vírgula. Que mais jogam lixo nos oceanos? Tá vendo aí novamente que não tem uma vírgula, certo? Então, ambas são restritivas, pois apresentam uma qualidade essencial dos objetos aos quais se referem. Não. Elas não são restritivas por apresentar qualidade essencial desses objetos aqui. Resíduo sólido de origem terrestre, que mais jogam lixo nos oceanos, resíduos sólidos de origem terrestre, que entram nos oceanos em países costeiros de todo o mundo. Não está dando sentido para as duas. Ambas são explicativas. Não. Já vimos lá, se matou aqui, não é explicativo. Ambas são restritivas, pois especificam os objetos aos quais se referem em relação a todos os outros de seus grupos. É essa daqui, gente. Tá bem parecida, né? Mas elas se referem, né, em relação a todos os outros do grupo. Ela se refere tanto a resíduos sólidos de origem terrestre, quanto a nações que mais jogam lixo no oceano, nações que entram nos oceanos em países costeiros de todo o mundo. Se refere a tudo no geral, então é essa daqui. Campo de refugiados. Em Uganda, recebe 3.000 novos moradores por dia. Quem chega à fronteira é resgatado pela ONU e trazido para INVEP, porta de entrada para as vítimas da crise humanitária que mais cresce no mundo. Tá vendo que está separado aqui, né? O trecho foi retirado de uma notícia sobre um grande problema da África, o acolhimento de refugiados. No subtítulo da reportagem há uma utilização de uma oração que acentua esse problema. Trata-se então do uso de uma oração subordinada. Então, essa aqui, que mais cresce no mundo, é subordinada à oração principal. Quem chega à fronteira é resgatado pela ONU, trazido pela INVEP, porta de entrada para as vítimas da crise humanitária que mais cresce no mundo, né? O que mais cresce no mundo? A porta, né? A crise humanitária, né? As vítimas da crise humanitária, né?
Então, isso aqui é a oração principal. O trecho foi retirado de uma notícia sobre um grande problema da África, o acolhimento de refugiados. No subtítulo da reportagem, a utilização de uma oração que acentua esse problema. Trata-se então de uma oração subordinada. Quem chega à fronteira é resgatado pela ONU, trazido para INVEP, porta de entrada para as vítimas da crise humanitária, que mais cresce no mundo. Então, essa crise humanitária e esse que mais cresce no mundo está dando uma qualidade para essa crise humanitária, certo? Então, se isso aqui é uma qualidade, ela é uma adjetiva. Então, não é subjetiva, não é explicativa ou restritiva. Só resta essas duas opções. Tá vendo que não tem uma vírgula aqui, né? A porta de entrada para as vítimas da crise humanitária não está explicando, né? É uma restritiva, certo, gente? Leia o trecho a seguir e selecione a alternativa correta. Histórias da meia-noite. Não me caso porque tenho muita curiosidade de o saber. Curiosidade de amigo e nada mais. Não me caso porque ela não quer. O trecho em destaque é uma não me caso porque ela não quer. É uma oração subordinada adverbial, né? De causa. Por quê? A causa dele não se casar é porque, junto, né? Porque ela não quer, a namorada não quer casar. Então a causa é isso. Então é uma causal. Embora a deputada Manuela Bolivar tenha declarado neste sábado que a decisão do parlamento é unânime, setores da oposição estão pressionando para que o órgão vá mais longe. Dois dos líderes mais radicais, Antônio Ledezma e Maria Corina Machado, exigem que o legislativo instale um governo de transição para preencher o vácuo, segundo eles. Maduro deixará. Eles pedem o apoio das Forças Armadas. Tá. A oração, embora a deputada Manuela Bolivar tenha declarado, então, embora tenha declarado, é uma oração subordinada adverbial de que, embora ela tenha declarado, né? Lá, ó, neste sábado, embora ela tenha declarado a decisão unânime lá do parlamento, os setores da oposição estão pressionando. Então, isso aqui é uma concessão, que mesmo que ela tenha declarado, né, o outro setor da oposição estão pressionando. Então, é uma concessão, aqui, concessiva, certo? Quando todos pensavam que os patinetes, o brinquedo mais moderno do ano 2000, tinham ficado no passado, eles voltaram com moradores da cidade vestidos de terno e gravata. Esses veículos elétricos de duas rodas se popularizaram em Washington, de Washington a Los Angeles. É um sinal de que, à medida
que a população americana se distancia de áreas metropolitanas rumo à cidade e subúrbios próximos, as pessoas começam a procurar meios de locomoção novos, baratos e eficientes. Tá. Há em cada parágrafo do texto acima a presença de conjunção subordinativas, quando, à medida, certo? E uma locução subordinativa, à medida. Elas indicam, respectivamente, a ideia de que, quando todos pensavam, né? E à medida que a população americana. Causalidade, quando não. Finalidade, comparabilidade, está comparando à medida que a população americana se distancia. Vamos voltar lá no texto, né? Quando todos pensavam, isso aqui, ó, quando todos estavam pensando que os patinetes. Então, esse quando aqui é sentido de tempo, né? É um sinal de que, à medida que a população americana se distancia, né, rumo às cidades e o subúrbio próximo, as pessoas começam a procurar meios de locomoção novos. Isso aqui, à medida que a população, é uma proporção, né? Então, aqui é tempo, aqui é proporção. Vamos ver se tem causalidade, quanto não, finalidade, proporção, não. Lá o começo é tempo. Temporalidade, comparabilidade, não. Temporabilidade e proporcionabilidade. Essa aqui é sentido de tempo e de proporção, à medida que. Analise a imagem a seguir. Quando você protege a natureza, ela agradece com mais qualidade de vida. Tá. Quando você protege a natureza, ela agradece com mais qualidade de vida. Então, quando você protege a natureza, essa oração aqui, ela depende sintaticamente? Não, né? Já ela agradece com mais qualidade de vida, ela agradece, a natureza, depende dessa primeira oração. Então, aqui é uma oração subordinada a essa daqui. Então, a peça publicitária faz um alerta sobre a questão da proteção ao meio ambiente. A redação utilizada. Quando você protege a natureza, ela agradece com mais qualidade de vida. Estabelece uma relação entre duas orações. Pela análise desse trecho, é possível afirmar que, então, o que eu falei aqui, essa depende dessa, né? Subordinada a essa. Vamos ver aqui. Há somente uma relação sintática entre as orações, portanto, não se pode definir sua relação semântica? Não. Se trata de um período composto por subordinação, pois há uma relação de sentido, né, e semântica entre as orações. Então, a relação sintática, ela estabelece uma relação entre as palavras, né? E a semântica, ela forma um sentido. Então, é essa daqui. Se trata de um período composto por subordinação, que é a segunda oração subordinada à primeira, pois há uma relação, né, de sentido, né, e de relação entre as palavras. Uma está relacionada à outra. Então, é essa daqui, certo? E
acabamos a nossa correção. Tá bom, gente? Tchau, tchau.